Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula. Dentro do nosso tema meio ambiente, estaremos estudando um pouco hoje sobre alguns números da população brasileira que vive nos espaços rural e urbano. No livro de vocês, na página 164, nós observamos duas imagens, uma retratando o espaço urbano e outra retratando o espaço rural. Porém, nessa mesma página, há uma informação importante que diz o seguinte: a maior parte da população brasileira, 84%, segundo o censo do IBGE 2010, vive nas cidades, enquanto os 16% restantes vivem no campo. E o que significa essa afirmação? Significa que de cada 100 habitantes do Brasil, 84 vivem na cidade e 16 vivem no campo. E para observarmos melhor essa realidade, eu trouxe aqui um gráfico, tá certo? Que traz esses dados desde o ano de 1940 até 2010. Como eu já falei em aulas anteriores, o gráfico é uma forma de organização e representação visual de dados e informações que visam facilitar a nossa compreensão. No nosso exemplo aqui, temos um gráfico de barras, tá certo? Esse gráfico, nós podemos observar que tem um título. Vamos ler esse título? Taxa de urbanização brasileira. E o que isso quer dizer? O que significa essa palavra aqui, ó? Urbanização. Urbanização é o crescimento das cidades brasileiras. É o processo em que ocorre o deslocamento da população do campo para a cidade, que vem acontecendo de forma cada vez mais acelerada. Temos também aqui, ó, uma legenda, que é algo também bem importante para compreendermos melhor o gráfico. Então, temos aqui, ó, a cor azul, que representa a população urbana, e temos a cor laranja, que representa a população rural. Vejam que essas barras estão divididas nas duas cores da legenda, na cor azul e na cor laranja. Nas duas cores, tanto na azul quanto na laranja, observamos os números em forma de porcentagem, certo? Ou seja, os números da barra laranja são os números do campo e os números da barra azul são os números da cidade. E abaixo dessas barras, nós temos os anos em que foram realizadas essas pesquisas. Então, pessoal, no nosso gráfico, nós podemos observar que os números que estão aqui, ó, nessas barrinhas azuis, eles se apresentam de forma crescente, ou seja, do menor para o maior. Vejam que aqui, ó, no ano de 1940, a população urbana era de 31%, e daí foi crescendo, ó, 31, 36, 45, 56, 66, 74, 81 e 84. Então, esses números estão em ordem crescente, o que significa que a população da cidade vem crescendo ao longo dos anos. Já nas barrinhas laranjas, nós observamos que os números da população rural se apresentam em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, indicando que a população do campo era bem maior em 1940, ó, e daí ela foi caindo, ela foi diminuindo. Vejam que nós temos 69%, 64%, 55%, 44%, 34%, 26%, 19% e 16%. Então, significa que no início, na década de 40, a população do campo era bem maior e foi diminuindo, tá certo?
Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que nós observamos que essa pesquisa aqui, ó, está representada a cada 10 anos. Só entre aqui o ano de 1980 a 2000 é que teve uma diferença aqui, ó. De 1980 a 91 são 11 anos de diferença. E aqui, no caso, são 9. Porém, nós percebemos que essa pesquisa vem sendo realizada praticamente a cada 10 anos. Nós temos 1940, 50, 60, 70, 80, 91, 2000 e 2010. Provavelmente a próxima seria agora 2020, só que ainda não aparecem esses dados. Podemos observar também que de 1940 a 1960, a população rural, representada aqui na cor laranja, ó, era bem maior do que a urbana. A partir de 1970 é que nós podemos observar que mais da metade da população passou a morar na cidade. Como estamos falando em 100%, podemos ver que se somarmos todos os números aqui das barrinhas, ó, 69 mais 31 vai dar 100%, 64 mais 36 vai dar 100%. Se somarmos todos esses números, nós vamos ver que o total será sempre 100%. E qual a metade de 100? 50, não é isso? Dessa forma, observamos que a partir de 1970, mais da metade da população passou a viver no espaço urbano, representado aqui, ó, na cor azul. E aqui, ó, nessa última barra, nós encontramos justamente as informações que lemos no nosso livro. Ou seja, em 2010, está constando aqui, ó, que 84% da população vive na cidade e 16% no campo, tá certo? Então, nós concluímos que, ao passo que a população do campo diminui, a população urbana só cresce, indicando que o deslocamento das pessoas do campo para a cidade tem sido cada vez maior. E esse deslocamento ocorre por vários fatores, ou seja, vários motivos levam a população a migrar do campo para a cidade. Um desses motivos é a industrialização, ou seja, o aparecimento de muitas indústrias nas cidades tem atraído milhares de pessoas em busca de empregos. Um outro motivo é a mecanização do campo, pois as máquinas e alguns equipamentos têm contribuído para que o trabalho braçal seja substituído, gerando desempregos, dentre outros fatores. Bom, pessoal, essas foram nossas reflexões de hoje. Agora vamos à nossa atividade.